Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito a vereadora mirim Júlia da Costa que recepcione a vereadora mirim Milena Sara Pereira, vereadora mirim suplente e representante da EBM Pedro I. Justificou a ausência nessa sessão ordinária o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos para que puderem, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Brasil de amor eterno seja símbolo, o laboratório
Agradecemos a presença das turmas de 4º ano da EBM Patrícia Helena Finar de Pegorim, bem como a presença da diretora e da diretora adjunta da EBM Pedro I, senhoras Fabiane e Pamela. Convido a vereadora mirim Sofia Viana Alves para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 6ª reunião ordinária mirim. Em 2 de junho de 2025, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 6ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador Rodrigo Brandão Rocha. Em seguida, o vice-presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Sofia Viana Alves fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 5ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre a vereadora mirim suplente representante da EBM Herman Raman, Ana Clara de Souza. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de números 24 a 35, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão a ser realizada no dia 16 de junho de 2025, às 15 horas, na EEB Dr. Max Tavares do Amaral. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Sexta reunião ordinária mirim. Sétima reunião ordinária mirim. Em 3 de junho de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 46 ao 49 de 2025 e moção número 4 de 2025. A ordem do dia. Proposições respondidas. Requerimento número 17, 27 e 29 de 2025. Cópia aos autores. Convido neste momento a vereadora mirim suplente Milena Sara Pereira para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, públicos e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os alunos da Escola Patrícia Helena, os servidores da Câmara de Balneário Pissarras, a diretora Fabiane e a diretora adjunta Pamela dos Santos, da EBM Pedro I. Hoje vim falar sobre algo que todos carregamos para nós mesmos, o desejo de parecer forte o tempo todo. Aprendemos a sorrir mesmo quando não estamos felizes, a dizer que está tudo bem mesmo quando não está, se sentir sozinho mesmo tendo várias pessoas ao seu redor. Temos uma angústia dentro de nós mesmos que faz querermos parecer fortes e felizes o tempo todo, principalmente os jovens, que são julgados por estarem ansiosos, depressivos e, por exemplo, quando estão cansados. Muitos dizem, você nem trabalha, como pode estar cansado? E muitos deveriam entender que isso não é porque eles estão aborrecidos. Eles devem ser tratados bem e não serem menosprezados pelo que estão passando. A verdade é que ninguém está bem toda hora.
Esta angústia que sentimos é porque vivemos cercados de padrões, de opiniões que dizem como devemos ser, agir, vestir, e aos poucos vamos deixando de ser quem realmente somos. E sim, todos temos dias difíceis, mas também temos que ter dias fáceis, felizes e leves. Quero falar que está tudo bem não estar bem. Cuidar da saúde mental é essencial. Para isso, é importante ter coragem de conhecer os próprios sentimentos. É saber que chorar não é sinal de fraqueza. Cuidar da saúde mental também inclui dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios físicos e dedicar um tempo para atividades que trazem calma e felicidade. Também quero compartilhar algumas frases de pessoas que admiro, que me ajudaram muito a me entender. Está tudo bem não estar bem. Se você está enfrentando momentos difíceis, fale sobre isso. Mesmo quando você sente que não é bom o suficiente, você ainda é você, e isso já é incrível. Fale por si mesmo, ame a si mesmo. Quando as coisas ficam difíceis, pare por um tempo e olhe para trás. Veja o quão longe você chegou. Não se esqueça de como isso é gratificante. Você é a flor mais linda. Você nasceu para ser real, não perfeito. E por último, mas a mais importante, como diz a Bíblia em Salmo 38:18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Termino com um pedido. Que essas falas não fiquem só aqui. Vamos parar de tratar os sentimentos como fraqueza. Só assim construiremos uma sociedade onde todos podem viver sem medo de demonstrar seus sentimentos, de tirar suas máscaras. Nosso amanhã pode ser escuro, doloroso, difícil. Podemos cair ou tropeçar, mas as estrelas brilham mais quando a noite é mais escura. E se as estrelas se apagarem, vamos deixar o luar nos guiar. E se a lua estiver escura, deixe os nossos rostos serem a luz que nos ajudará a encontrar o nosso caminho. Vamos reimaginar o nosso mundo. Estamos abraçados, cansados, mas vamos sonhar novamente. Pode parecer que sempre é noite e que sempre estaremos sozinhos, mas a noite sempre é mais escura, antes da primeira luz do amanhecer. A vida continua. Life goes on. Muito obrigada. Agradeço a Milena pelas palavras. Seja muito bem-vinda à Câmara Mirim. Solicito aos vereadores mirins a aprovação da inversão da pauta da sessão ordinária de hoje. Os contrários que se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Inversão da pauta aprovada. Passamos então para a ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes preposições. Requerimento 46 de 2025, vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitar esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, quanto ao cancelamento dos Jogos Municipais Escolares de Blumenau. Com a palavra, a vereadora Mirim. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim Caroline. Eu concordo plenamente com esse requerimento, inclusive o meu pronunciamento de hoje será sobre o cancelamento dos Jogos Municipais. E eles eram uma única chance de alguém conseguir participar, de muitos conseguirem participar de uma competição que realmente é oficial, e a prefeitura cobertava todas as despesas. Então, para alguns, sem a prefeitura cobertar essas despesas, fica muito difícil eles conseguirem participar, por isso que muitos não têm essa chance. Obrigada. Mais alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha. O cancelamento dos jogos abalou a todo, não somente os alunos, mas como os professores e os pais que já estavam se organizando para esse evento. E com o cancelamento, abalou tudo o que os alunos tinham, como sua motivação até a organização escolar para esse evento. Então, a volta dos Jogos Municipais é importante e eu parabenizo a vereadora Sofia por trazer esse requerimento. Em discussão, mais alguém deseja discutir?
Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Primeiramente, gostaria de agradecer aos vereadores que anteriormente fizeram a discussão do requerimento. E o pedido se faz necessário, tendo em vista que o cancelamento gerou frustração entre os alunos que se preparavam para a competição, além de comprometer o incentivo à prática esportiva e o trabalho em equipe nas escolas. É essencial compreender os motivos dessa decisão e se há previsão de nova data ou substituição da atividade. A coordenadora, diretora-geral da CEMED, Mônica, em uma entrevista à Rádio Menina, falou que um dos motivos do cancelamento foi como eu posso dizer, erro na coordenação do programa, né, onde foram decidir como ia acontecer, e também os motivos foi porque esse ano era ano do SAEB. Mas em 2023 também teve SAEB e ocorreu os Jogos Municipais. Então, eu peço providências e conto com o voto de todos os vereadores mirins. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 47 de 2025. Thalita Cordeiro. A vereadora Mirim Thalita Cordeiro requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de arrumar uma falha no calçamento localizado na rua Afonso de Souza e Silva, em frente à casa de número 179, no bairro Água Verde. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Boa tarde a todos. Peço à TVL que mostre a imagem. Bom, hoje eu venho aqui a esta tribuna pedir para que seja arrumada essa falha no calçamento da rua Afonso de Souza. Porque agora, aos olhos de vocês, pode parecer algo pequeno. Mas, justamente por ser algo pequeno, algo que muitas vezes as pessoas não ligam, é que os motoristas não veem, não é perceptível aos olhos do motorista. E, como eu já disse, por mais que seja algo pequeno, vamos juntos construir uma Blumenau onde o trânsito seja cada vez mais seguro, começando pelos pequenos detalhes. Por isso, eu conto com o voto de vocês. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 48 de 2025. Vereadora Thalita Cordeiro. A vereadora Mirim Thalita Cordeiro requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de tapar um buraco no calçamento. Opa, desculpa. Ué, já foi esse. É outro? Ah, tá, desculpa. Requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de tapar o buraco no calçamento da rua Afonso Souza e Silva, em frente à casa de número 244, no bairro Água Verde. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Boa tarde a todos novamente. Peço à TVL que mostre outra imagem. Bom, como podem ver, o buraco agora é maior e o problema também é maior, sendo na mesma rua, Afonso de Souza. Bom,
As madeiras foram colocadas ali justamente para ele ser perceptível, por mais que já esteja grande. Mas, além das pessoas, do ter o perigo das pessoas caírem ali dentro, embaixo do calçamento, há barro, terra, como vocês podem ver. Então, ali pode acontecer da terra, do barro, ceder e o buraco ficar cada vez maior. Então, além da segurança dos pedestres, também garantir a segurança dos motoristas, para que, novamente, construirmos uma Blumenau com um trânsito cada vez mais seguro. Conto com o voto de todos e obrigada pela atenção novamente. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 49 de 2025, vereadora Amábile Trindade Padilha. A vereadora mirim Amábile Trindade Padilha requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalar 30 projetores nas salas de aulas da Escola Hermann Hamann, localizada na rua August Reynor, 350, Nova Esperança. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Boa tarde a todos. A instalação desses projetores, eles seriam de extrema importância porque, além de auxiliar os professores em aulas mais didáticas, aulas visuais, aulas que eles podem realmente mostrar exemplos reais de alguns conteúdos que eles trabalham nas salas de aula, eles não precisam transportar os projetores que precisam e requerem uma instalação muito grande, uma instalação que toma o tempo de suas aulas e acaba dificultando bastante. Por isso, eles já instalados nas salas de aula, em um local que pegue bem o quadro, onde eles possam mostrar o que eles realmente querem, os conteúdos que eles precisam, é de extrema importância e ajuda muito mais no desenvolvimento das aulas e no entendimento dos alunos. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Moção 4 de 2025, vereadora Laís Javis Creus. A vereadora mirim Laís Javis Creus requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, moção de congratulações com expedição de diploma à senhora Pamela dos Santos. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Aproveitamos, por ocasião da votação das moções, para fazer a entrega das mesmas à diretora Fabiane e à diretora adjunta Pamela. Convido as vereadoras mirins Laís, sua suplente Milena, juntamente com o assessor do programa Igor Stank, para que façam entrega às mesmas.
As diretoras Fabiane e Pamela são homenageadas na tarde de hoje em razão de seus relevantes serviços prestados à educação do município de Blumenau. Convido a diretora Fabiane para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Boa tarde a todos. É uma surpresa. Não sabia do discurso de hoje, mas eu quero agradecer. Fico honrada pelo convite de prestigiar, né? É a primeira vez que eu assisto essa sessão dos vereadores mirins. Quero dizer que a gente é muito feliz na Pedro I pelas nossas alunas, né? A nossa vereadora mirim Laís e a suplente Milena, que são alunas exemplares, maravilhosas, e que são exemplo, né, na nossa escola. Então, assim, eu agradeço pela homenagem. Eu acho que esse projeto é um projeto muito importante e que acaba desenvolvendo habilidades nos nossos estudantes que talvez eles nem sabiam que tinham essas habilidades, né? E espero que essas habilidades para frente vocês consigam explanar e, quem sabe, aí para frente, um vereador, né, saia aqui da nossa escola, das nossas meninas, né? Então, obrigado pela homenagem e parabéns a todos, né? Agradeço pela palavra, né? É isso. Obrigada. Convido a diretora adjunta Pamela para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Assim. Boa tarde. Estou até tremendo. Ai, que lindos esses alunos da Patrícia Helena. Gente, assim, ó, eu gostaria muito de agradecer, lógico, as minhas meninas, dizer que eu e a dona Fábia, a gente está bem presente no lado delas, tá? Então, assim, a gente, né, conversa bastante, mas elas me enganaram certinho. Queria agradecer os coordenadores, sempre muito prestativos com elas, né? Sempre atenciosos, a agradecer essa experiência, né? A experiência que elas estão tendo e que com certeza vão levar para a vida, tá bom? Muito obrigada de coração. Muito obrigado e parabéns. Caso as senhoras tenham outros compromissos, fiquem à vontade. Superada a pauta ordinária, passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também, de forma especial, os alunos do 4º ano da Escola Patrícia Helena e os servidores da Câmara Municipal de Balneário Pissarras. Sejam muito bem-vindos. Hoje, eu venho a essa tribuna comentar sobre a necessidade de uma vistoria na infraestrutura das residências de Blumenau. Bom, antes de tudo, vale lembrar que no começo desse ano, 2025, ocorreram uma grande quantidade de chuvas que geraram enxurradas, que geraram perdas enormes para os moradores da nossa cidade, que foram tanto de móveis, eletrodomésticos, máquinas essas que eram fonte de renda dos moradores muitas vezes, e até perda total das casas. Mas o interessante, o tópico que venho trazer aqui, é que algumas casas foram totalmente alagadas e outras não, sendo elas da mesma região e até mesmo vizinhas. Isso intrigou os moradores e gerou algumas discussões entre eles também.
Mas depois de algumas reuniões entre as associações dos bairros e das ruas, chegaram a uma conclusão, de que talvez essa diferença entre duas casas seja causada por causa da falta da presença de fossa ou filtro, que é responsável justamente por filtrar para que os canos, o encanamento da casa não entupa. Só que foram feitas pesquisas nas casas, entre os moradores, e as casas que tinham fossa e filtro, tanto as que tinham quanto não tinham, também alagavam. Então, eles descartaram essa ideia. Depois, surgiu a chance de que talvez isso poderia ter acontecido por causa que a infraestrutura pluvial das casas era diferente, tinha uma diferença de uma para outra. Isso é verdade. Meu pai é mestre de obra há mais de 10 anos, e ele trabalha nessa área de infraestrutura pluvial desde o início da sua carreira. Lembrando, porque caso não seja do conhecimento de todos, infraestrutura pluvial é um sistema que fica embaixo das casas, que ele é responsável pela drenagem da água da chuva, a pluvial, para levá-la até o esgoto. Porém, há 10 anos atrás, tinham algumas diferenças que hoje nós não vemos nas casas de hoje em dia. Por exemplo, o sistema de drenagem da água pluvial, que é o que eu estou falando, não era separado do sistema de fossa e filtro. Eles eram juntos. Não sei se deu para entender muito bem. E isso entupia muito cano naquela época. Só que agora, nos dias de hoje, os dois sistemas estão separados, mas isso nas casas de hoje. Então, as casas que eram mais antigas, de 10 anos atrás, não têm os sistemas separados. E precisam ser separados porque foi comprovado que isso realmente dá problema. A gente vê o que aconteceu no começo do ano. A gente perdeu as casas, eu perdi minha casa por 3 meses. Então, a gente precisa... responsabilidade da prefeitura garantir essas vistorias, para que nenhum cidadão de Blumenau, nenhum cidadão da nossa belíssima cidade, corra o risco de acordar e a casa estiver toda alagada. Isso não pode acontecer. E que, quando se trata de segurança, que todos os cidadãos de Blumenau tenham o mesmo direito. Então, que Blumenau seja cada dia uma cidade mais segura. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima tarde novamente. Com a palavra, a vereadora mirim Carolina Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os estudantes da Escola Patrícia Helena e a vereadora mirim suplente Milena. Hoje eu venho falar sobre um tema que gerou revoltas na educação municipal de Blumenau nos últimos dias, o cancelamento dos Jogos Municipais. Na sessão ordinária do dia 10 de junho deste ano, a professora Daisy Endrich, de Educação Física, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, fez uso da tribuna livre na Câmara Municipal de Blumenau e falou sobre essa notícia que chegou de paraquedas aos professores. Segundo a professora, a justificativa dada pela Secretaria de Educação de Blumenau sobre este assunto revoltante para os adolescentes que estavam se preparando, bem como para toda a comunidade blumenauense, foi dito que ocorrerá a avaliação do SAEB este ano. No entanto, todos os anos que foram aplicadas as provas, houve os Jogos Municipais. O esporte escolar realizado no contraturno, ele vai além da prática da atividade física. Ele trabalha a evolução das habilidades mentais, o desenvolvimento social, podendo ter contato com novas pessoas, aprender a lidar com as derrotas, vivenciar as diferenças e confiar uns nos outros, o que é muito necessário no âmbito esportivo, e desenvolver o caráter, ensinando que o esforço constante é muito mais importante do que o talento. É perceptível que os jovens de hoje em dia estão muito ligados às telas no nosso mundo atual. E o esporte escolar ele pode funcionar como um grande aliado no rompimento dos adolescentes com a tecnologia, trazendo o hábito de uma vida mais saudável, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Concedo à parte a vereadora mirim Sofia. Com autorização da oradora, concedo à parte a vereadora mirim Sofia.
Bom, gostaria de parabenizar a vereadora Mirim Caroline por ter trazido este tema, qual eu mesma fiz um requerimento, porque as explicações que foram dadas foi má organização e pois este ano é o ano do SAEB. Mas em anos anteriores, como 2023, teve sim o SAEB e ocorreram jogos municipais, quais os estudantes anseiam tanto, pois não geram custos e a escola não precisa correr atrás de rifas, vendas de pastéis e demais outras coisas para custear o transporte e alimentação dos alunos. Muito obrigada. Agradeço suas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. Os Jogos Municipais eram os únicos nos quais todas as escolas municipais de Blumenau conseguem participar, pois, como a nossa vereadora Mirim Sofia disse, a maioria das despesas eram acobertadas pela prefeitura. Já os Jogos da Primavera, que é um outro grande evento esportivo, as despesas não são acobertadas pela prefeitura, o que sai caro para algumas escolas e muitas não conseguem ir. Concedo a parte à vereadora Mirim Milena. Gostaria de parabenizar por trazer esse tema tão importante aqui hoje e gostaria de complementar que minha escola, em qual represento, a EBM General Lúcio Esteves, ela cedia os jogos municipais para os alunos e os alunos eles anseiam por essa época do ano, pois lá é um lugar onde eles praticam mais o esporte, eles interagem mais com as pessoas e também mantém o físico, né? Porque, querendo ou não, o esporte ele faz bem para a saúde. Então é isso. Gostaria de parabenizar novamente por trazer esse tema aqui hoje. Agradeço suas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. Concedo a parte ao vereador Mirim Bernardo. Com autorização da oradora, concedo a parte ao vereador Mirim Bernardo. Bom, eu acho que isso poderia causar problema na vida de muitos jovens, porque hoje em dia, às vezes, o esporte é a única coisa que um jovem pode fazer para fugir da realidade dele. Às vezes ele sofre em casa, às vezes ele sofre bullying na escola, às vezes ele só tem a educação física para fazer, ou ele não tem dinheiro para pagar uma escolinha de futebol, uma arte marcial. Então, o Jogo da Primavera, às vezes, a única maneira de ele ter alguma certa felicidade para ele poder sair da realidade que ele tem. Às vezes ele não tem apoio dentro, ele não tem apoio fora da escola. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. Concedo a parte aos vereadores mirins. Com a autorização da oradora, concedo a parte aos vereadores mirins. Os Jogos Municipais é algo que os alunos anseiam desde o início do ano, se preparam diversas vezes, treinam e vão atrás do que é necessário. E os Jogos Municipais também é uma forma de igualitar os esportes, pois muitas vezes escolas particulares têm muito mais equipamentos e muito mais preparos para aquele campeonato ou para diversos outros esportes. Então, a volta dos Jogos Municipais é muito importante para os adolescentes, para as pessoas, para as crianças e para os professores também. Muito obrigado. Gostaria, primeiramente, de parabenizá-la pelo tema, porque é algo que realmente assustou todos os alunos e professores de educação física também. E eu gostaria de falar também que a minha escola, na qual eu represento, a EBM Felipe Schmidt, tem 2 atletas, se eu não me engano, que ganham bolsa. Então, como você mesma disse, essa notícia chegou de paraquedas e assustou eles. E é como se tivesse jogado todo o desempenho que eles tinham para ir para os jogos, mostrar o seu melhor no lixo. Parabenizo de novo e siga com esses temas tão importantes. Muito obrigada. Agradeço as palavras de todos os vereadores, incluo elas em meu pronunciamento. Eu peço mais 2 minutos para finalizar meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Os professores de educação física expressaram a sua tristeza e indignação por meio de uma carta de repúdio que é aberta à comunidade. Peço à TVL que mostre a imagem. Disseram eles. Os Jogos Escolares Municipais, juntamente com os Jogos da Primavera, são esperados todos os anos pelos jovens, para mostrarem a dedicação dos treinamentos e podendo ser a única oportunidade de vivenciarem uma competição esportiva oficial. Em nome de todos os estudantes e atletas da nossa comunidade, peço a solicitação para que os Jogos Municipais sejam realizados, para que todos possam ter a oportunidade de participarem de uma competição e trazendo o incentivo do esporte. É preciso que essa decisão seja repensada devido à insatisfação que essa escolha gerou.
Agradeço a atenção e boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Peter Zaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os estudantes da escola Patrícia Helena e a vereadora mirim suplente Milena. Hoje vou falar sobre um tema muito importante para os professores, a violência interpessoal nas escolas. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de 2013 a 2023, os casos de violência interpessoal nas escolas aumentaram 250%, passando de 3,7 mil vítimas de violência para 13,1 mil em 2023, o maior pico da história do Brasil. Um estudo semelhante já havia sido realizado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2017, e já mostrava que 12,5% dos professores brasileiros disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. O índice foi o mais alto entre os 34 países pesquisados, enquanto a média entre eles é de 3,4%. Este alto índice levou a Câmara de Vereadores de Blumenau a aprovar um projeto de lei que fala sobre a obrigatoriedade à instalação de câmeras de segurança e monitoramento com áudio e vídeo em todas as unidades educacional da rede municipal, incluindo escolas e centros de educação infantil. O texto está sob análise do Poder Executivo. A violência interpessoal nas escolas refere-se a atos de agressão, intimidação ou dano físico, psicológico ou verbal praticados entre membros da comunidade escolar, alunos, professores, funcionários ou pais responsáveis, podendo ocorrer dentro ou fora do ambiente escolar, mas que afetam diretamente a dinâmica e o bem-estar da escola. Um estudo global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que o Brasil tem os índices mais altos do mundo no ranking das agressões contra os professores. O resultado traz como motivos diversos fatores que se tornaram mais presentes após o isolamento social imposto pela Covid-19. O tipo de violência escolar mais comum é a agressão verbal contra os professores, com 48% dos casos relatados. Segundo pesquisa do Educa Mais Brasil, essa situação afeta seu estado físico, emocional e econômico, contribuindo para o afastamento do professor, em alguns casos, por quadros depressivos e emocionais. O bullying nas escolas também é uma forma de violência interpessoal, na qual os alunos criam apelidos inconvenientes para os outros colegas, o que afeta diretamente no desempenho do aluno com a escola. Mas o bullying não acontece apenas de aluno para alunos. Vemos diversos casos em que alunos deram algum tipo de apelido sem graça para o professor, o que afeta diretamente a autoestima do professor para com seu trabalho. É evidente que episódios de violência causam transtorno para o cotidiano escolar, interferindo no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem materializados no desempenho profissional. Por isso, a importância de criar ações que transformem o ambiente escolar, a iniciativa dos vereadores em instalar câmeras de vigilância com áudio e vídeo poderia ser uma alternativa para inibir ações que desagradem ou interfiram no processo educacional. Agradeço a todos a atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Mirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os alunos da Escola Patrícia Helena, a diretora Fabiane e a diretora adjunta Pamela, da EBM Pedro I. Boa tarde a todos. Hoje subo a esta tribuna para tratar de um tema que afeta diretamente a dignidade e a qualidade de vida de muitas famílias: as fragilidades dos serviços prestados pelos postos de saúde, especialmente nas regiões com maior índice de vulnerabilidade social. Sabemos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado,
No entanto, o que vemos em muitas comunidades são realidades muito distantes disso. Faltam médicos, os atendimentos demoram demais, e a dificuldade de conseguir um agendamento se torna muitas vezes um obstáculo intransponível para quem está doente e precisa de ajuda imediata. Pessoas simples que não têm condições de pagar um plano de saúde ou consultas particulares. Enfrentam filas intermináveis, precisam madrugar nas unidades para tentar um encaixe e muitas vezes saem de lá sem conseguir atendimento. Essa realidade é dura, injusta e desumana. Como vereadora mirim, representando a voz da juventude e da comunidade, me sinto no dever de levantar esta pauta. Não se trata de apenas números ou estatísticas. Estamos falando de vidas, de pais e mães que dependem de dias de trabalho esperando por um atendimento, de crianças que ficam sem consultas e sem exames, de idosos que muitas vezes desistem de se cuidarem porque não aguentam mais esperar. É urgente que o poder público olhe com mais atenção para essas comunidades, que se invista a contratação de mais profissionais, na melhoria da estrutura das unidades básicas de saúde e na informatização dos agendamentos, para dar mais agilidade e respeito ao cidadão. Peço que a Casa reflita sobre essas necessidades, que dentro de nossas possibilidades possamos encaminhar sugestões, promover debates e cobrar melhorias. Que sejamos pontes entre a população e as autoridades competentes, lutando por um sistema de saúde mais humano, mais justo e mais eficiente. Porque cuidar da saúde é cuidar da vida, e toda a vida é importante. Muito obrigada a todos, e tenham uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial os estudantes da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegorim, as diretoras da EBM Pedro I, Fabiane e Pamela, e a vereadora mirim suplente Milena. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje eu venho falar de um assunto que pode parecer muito distante da nossa realidade, mas que, na verdade, afeta diretamente a vida de cada um de nós. Eu estou falando da recente alta da taxa Selic, que agora chegou a 15% ao ano. A primeira coisa que precisamos entender é o que é a Selic. De forma simples, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve como uma referência para os bancos decidirem quanto vão cobrar de juros quando emprestam dinheiro para as pessoas ou para as empresas. Quando o Banco Central aumenta a Selic, todos os tipos de empréstimos, financiamentos e até o limite do cartão de crédito ficam mais caros. Mas por que o Banco Central faz isso? O principal motivo é tentar controlar a inflação, que é o aumento dos preços dos produtos que compramos no dia a dia, comida, roupa, transporte, material escolar e entre outros. A lógica é que, com os preços mais altos, as pessoas consomem menos e, assim, os preços param de subir. Só que, na prática, isso tem um custo social enorme. Quando os juros sobem tanto assim, o acesso ao crédito fica praticamente impossível para quem mais precisa. Jovens que sonham fazer um curso técnico, uma faculdade ou até abrir um pequeno negócio, acabam desistindo porque o financiamento fica caro demais. As famílias mais pobres têm ainda mais dificuldade para pagar as contas do mês, e as empresas com baixo número de vendas deixam de contratar novos funcionários, o que aumenta o desemprego.
E quando o governo também tem que pagar mais juros sobre a dívida pública, sobra menos dinheiro para investir em áreas essenciais, como saúde, transporte e principalmente educação, projetos sociais, programas de bolsas de estudo e melhorias nas escolas ficam para depois. E é importante destacar que essa situação piora ainda mais a desigualdade social. O Brasil, infelizmente, é um dos países mais desiguais do mundo. Para vocês terem uma ideia, hoje somos o país da América Latina com o maior número de milionários. São cerca de 2.800.000 pessoas com fortunas milionárias. Ao mesmo tempo, temos um dos maiores índices de desigualdade da região, com uma concentração absurda de renda nas mãos de poucos. Segundo o índice de Gini, que mede essa desigualdade, estamos entre os piores da América Latina. Por isso, quando discutimos a taxa Selic, não estamos falando só de economia de alto nível. Nós estamos falando de futuro, de acesso à educação, de geração de emprego, de qualidade de vida e de justiça social. É fundamental que o combate à inflação aconteça, é claro, mas ele não pode acontecer de forma que penalize quem mais precisa de apoio do Estado. Precisamos de um modelo econômico que seja mais equilibrado, que pense no desenvolvimento social e que garanta que as novas gerações, como a nossa, tenham as mesmas oportunidades de crescer e se desenvolver. Essa é uma discussão que precisa ser feita não só entre economistas, mas por toda a sociedade e principalmente por nós, jovens, que seremos os mais afetados pelas escolhas feitas agora. Eu agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Alice Tille, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Também cumprimento de forma especial os estudantes do 4º ano da Escola Patrícia Helena, que nos acompanham hoje. Os colegas vereadores mirins já devem ter estudado sobre a preservação do meio ambiente. É um assunto muito importante e que nunca deixa de ser atual. A preservação é a proteção integral da natureza, impedindo a degradação e a perda de biodiversidade, ecossistemas e biomas. Isso inclui a proteção de espécies ameaçadas, a manutenção da integridade dos ecossistemas e a prevenção de danos causados pela interferência humana. Acredito que nós, enquanto futuro do país e do mundo, somos responsáveis por atitudes de preservação. Em um mundo que enfrenta desafios ambientais cada vez maiores, como as mudanças climáticas, a poluição e o esgotamento de recursos naturais, a forma como lidamos com o meio ambiente é determinante. Cada ação individual, cada decisão coletiva tem um impacto direto no nosso planeta. Em nossa cidade, não é diferente. Todos os dias observamos o descarte de resíduos de forma inadequada. Esse comportamento não só afeta a beleza e a limpeza da cidade, como também a qualidade de vida de todos, e um reflexo de uma cultura do desperdício que precisa ser transformada. É nesse contexto que a educação ambiental se torna a chave para um futuro mais sustentável. Ela nos convida a uma reflexão necessária sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir com o meio ambiente. E é exatamente isso que estamos vivenciando na escola em que eu represento nesta casa. A Escola Básica Municipal Bilíngue Professora Alice Tille, com o projeto EcoArt. O EcoArt nasceu da necessidade de agir localmente para impactar globalmente.
Em 2023, o projeto teve um início com a conscientização sobre a reciclagem de papel. Eu fiz parte desse processo. Estudantes do 5º e do 1º ano aprenderam a transformar o papel que seria lixo em novas folhas e em papel mâche. Já em 2024, o projeto expandiu, tornando-se interdisciplinar entre história, ciências e arte. O papel reciclado é o papel mâche. Foram se transformando em artefatos como máscaras africanas, bijuterias indígenas e esculturas, celebrando a rica diversidade cultural do Brasil e combatendo estereótipos. Este ano, em 2025, o EcoArt lançou um novo patamar de inovação e abrangência. O projeto está aberto para que outras turmas do 1º ao 6º ano visitem e aprendam o processo da reciclagem e da produção do papel mâche. Concedo a parte ao vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha. Queria, primeiramente, parabenizá-lo por trazer esse tema do meio ambiente, que é algo muito importante para a nossa continuação da vida humana, da vida de animais na Terra. E fiquei muito interessado sobre esse projeto EcoArt. Gostaria de saber se, logo após a sessão, poderemos conversar mais sobre ele para podermos implantá-lo não somente na sua escola, mas como em outras escolas da região também. Muito obrigado. Incluo suas palavras em meu pronunciamento. As descobertas são contínuas. Estamos produzindo desde peças de xadrez e letras iniciais dos nomes dos alunos, até folhas para a escrita de histórias. O papel mâche preenche imagens de insetos para o Clube de Ciências, e o papel líquido abre novas possibilidades para a arte e até para a matemática, explorando formas geométricas. O impacto do projeto EcoArt em nossa escola já é visível e inspirador. Nossos estudantes já não descartam mais tanto papel no lixo comum, utilizando um cesto específico para o projeto. Isso demonstra uma mudança de comportamento real. Peço mais 2 minutos para terminar meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para que você finalize seu pronunciamento. É assim que, na minha escola, somos parte da mudança, formando gerações que cuidarão de nossa cidade e de nosso planeta. A Escola Licitili, com o EcoArt, está mostrando que é possível ir além da teoria e fazer a diferença na prática. Que a nossa cidade de Blumenau possa abraçar essa causa e se inspirar no EcoArt, tomando-se protagonista na promoção da educação ambiental e na construção de um futuro mais verde e consciente para todos nós. Vamos todos cuidar do nosso planeta. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez na tribuna. Desejo a todos uma boa semana. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os estudantes da escola EBM Patrícia Helena, as diretoras Fabiane e Pâmela da EBM Pedro I e a vereadora mirim suplente Milena. Bom, hoje eu venho falar sobre um tema que ele não afeta apenas o futuro do Brasil, mas sim do mundo todo. Acredito que metade das pessoas que estão aqui hoje deve ter escutado que as crianças são o futuro do país e do mundo inteiro. Mas como que elas vão ser o futuro do país e do mundo se muitas dessas crianças não têm nem o direito de viver a infância? E eu estou falando sobre o trabalho infantil. Bom, na minha escola eu estou aprendendo sobre o trabalho infantil, especificamente em Bangladesh, que é um país que fica na Ásia, ali perto da Índia. E lá, muitas crianças nesta localidade sofrem com trabalho infantil. E a maioria dessas crianças não tem nem 10 anos de idade.
e são exploradas por várias empresas. As crianças deixam os estudos para trabalhar em fábricas clandestinas, um lugar onde o trabalho geralmente está em situações precárias, escassa ventilação, pouca iluminação e baixa segurança. Como o lugar onde essas crianças elas trabalham geralmente é na área têxtil, elas acabam trabalhando com produtos e substâncias que são tóxicos, altamente perigosos para a saúde dessas crianças que são pequenas. Além de se submeterem a ambientes degradantes e perigosos para a saúde. Essas crianças recebem um salário miserável. Trabalho infantil não é só em Bangladesh, tem aqui no Brasil. E embora o trabalho infantil aqui no Brasil seja proibido, seja um crime, muitas dessas empresas clandestinas que exploram crianças e se aproveitam da vulnerabilidade social e da pobreza extrema. Segundo uma pesquisa do IBGE, o Brasil tinha 1,607 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, 17 anos de idade, que em situação de trabalho infantil, isso em 2023. Concedo a parte para a vereadora Amábile. Com autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Amábile. Parabéns, vereadora Mirim Milena, por ter trazido principalmente a situação de Bangladesh, porque a situação, o trabalho infantil que aquelas crianças são expostas é realmente precária. Os documentários que fazem sobre aqueles lugares mostram a verdadeira realidade que eles enfrentam todos os dias. E a condição financeira é extremamente ruim e acaba prejudicando a vida deles. Eles não conseguem ter um desenvolvimento muito bom, uma carreira, eles acabam sendo realmente expostos a esse trabalho. Então, mais uma vez, parabéns por ter trazido esse tema, por ter trazido essa realidade, essa situação muito difícil. Agradeço pelas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. Bom, voltando. Na região norte do Brasil, cerca de 6% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade sofrem com trabalho infantil ainda. E a situação é uma grave violação dos direitos humanos. E não só isso, desrespeita o que está no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende o direito da criança de ter uma vida digna, de poder brincar, se expressar, estudar e se desenvolver da melhor forma possível. E o trabalho infantil, ele viola tudo isso. E é importante lembrar que nenhuma criança está no trabalho infantil porque quer, ou porque acha divertido, ou porque quer ganhar dinheiro. Mas elas estão lá porque é uma questão de necessidade, porque precisam. Muitas famílias vivem na extrema pobreza, e tanto em países como Bangladesh, quanto aqui no Brasil. Pois, na maioria das vezes, a única forma de manter um prato de comida em cima da mesa é colocando o filho ou a filha para trabalhar. E isso acontece com tanta frequência que já virou normal. Já que no Brasil, mesmo sendo um país com muitas oportunidades, acaba que essas oportunidades não chegam para todo mundo. E quando uma criança ela é obrigada a largar os estudos para trabalhar, ela perde uma das maiores ferramentas que pode mudar a vida de uma pessoa, a educação. E, por meio da escola, a criança pode acabar descobrindo algum talento, alguma habilidade especial, algum hobby. E quando tiram isso dela, é como se estivessem apagando a possibilidade da criança ter um futuro melhor. E é muito importante que todos saibam denunciar esse tipo de situação. Tem o Disque 100, que é um contato de telefone para denunciar a violação dos direitos humanos, incluindo o trabalho infantil. A violação tem também programas como o PET, que é um programa de erradicação de trabalho infantil, que ajuda crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, e o FNPET, que é uma organização que coordena campanhas de imobilização contra o trabalho infantil. E o trabalho infantil é crime, e tratar ele como se fosse algo normal também é. Obrigada a todos e desejo uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora Mirim Alice Garcia Heringer, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os alunos da escola Patrícia Helena, as diretoras Fabiane e Pamela da EBM Pedro I e a vereadora mirim suplente Milena. Bom, vocês já pararam para pensar o que é o Junho Verde? Acho que muitos pensam que é simplesmente o mês onde temos que cuidar da natureza, o mês onde devemos plantar árvores, mas é muito mais do que isso. O Junho Verde é um mês dedicado à conscientização ambiental, com o objetivo principal de promover práticas sustentáveis e sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de cuidar do nosso planeta. A campanha busca orientar a população, instituições públicas e privadas a adotarem ações sustentáveis que contribuam para a proteção ambiental. De acordo com o site NSC Total, em Santa Catarina, o município de Blumenau transformou o mês em um cronograma completo que contempla mais de 150 ações, como no calendário, peço que a TVL mostre, como no calendário que estou mostrando ali na tela, que nesse calendário eles criaram 150 ações para melhorar Blumenau em relação ao ambiente, com o objetivo de engajar a comunidade e promover a conscientização e a preservação ambiental. Em 2025, o projeto, que já é tradicional na cidade, teve atividades voltadas à educação ambiental, incentivo a práticas sustentáveis e a valorização dos espaços naturais. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Diretoria de Educação Ambiental e Bem-Estar Animal, envolve também instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que uniram forças em prol da preservação ambiental. Um dos destaques dessas atividades foi a limpeza de ribeirões dos bairros Velha, Garcia e Fortaleza. Equipes se reuniram para recolher lixo às margens do rio, com o objetivo de chamar a atenção para o quanto o descarte de lixo prejudica nossos rios, e também para mostrar que cada um de nós deve fazer a diferença no dia a dia. Também houve palestras sobre a drenagem pluvial e tratamento de água e esgoto em várias escolas, com os alunos participando diretamente e aprendendo na prática o impacto de cada ato no meio ambiente. Em uma entrevista do Balanço Geral, Carlos Sansão, diretor de Educação Ambiental de Blumenau, relata que eles tiveram várias caminhadas noturnas, uma das atividades do Junho Verde, e uma fila de espera com mais de 70 pessoas que, com elas, vão esticar o Junho Verde para Julho Verde, para conseguir atender todas essas pessoas que se inscreveram para participar dessas caminhadas. Essas ações não são apenas simbólicas, elas representam uma mudança de atitude. A limpeza dos rios ajuda a evitar enchentes, melhora a qualidade da água e reforça o sentimento de pertencimento. As palestras e visitas transformam curiosidade em consciência, e estudantes que participam dessas atividades aprendem valores que carregam para a vida toda. Já o plantio de mudas renova o nosso compromisso com a natureza. O Junho Verde é um convite para repensar a relação do lugar onde vivemos. É hora de perceber que cada atitude, como descartar o lixo corretamente, economizar água, plantar uma muda de árvore, como fizemos aqui pela Câmara Mirim, faz diferença e pode inspirar outras pessoas. É uma oportunidade para mostrar que Blumenau é feita para quem coloca a cidade em primeiro lugar. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Laís Javis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento de forma especial a diretora Fabiane e a diretora adjunta Pamela, da EBM Pedro I. Como cumprimento a vereadora mirim suplente, Milena.
Precisamos falar sobre o bullying nas instituições de ensino. Mas hoje eu quero chamar a atenção para um bullying que muitas vezes passa despercebido. Uma violência silenciosa, invisível, que atinge especialmente alunos autistas de nível 1. O autismo de nível 1 é aquele que muitas vezes é invisível ao olhar de quem não o conhece. São pessoas que, aos olhos da sociedade, parecem funcionais o suficiente para precisarem de apoio, mas, ao mesmo tempo, são diferentes demais para serem acolhidas e aceitas. E essa situação gera uma violência invisível que muita gente não percebe. Essa violência não aparece em machucados ou em gritos. Ela surge em um olhar de julgamento, na piada sem graça, na exclusão das conversas, dos trabalhos em grupo, das rodinhas no recreio. Surge principalmente quando os colegas e até os profissionais do magistério olham para esses estudantes e falam: "Você não parece autista, para de drama", como se isso fosse ajudar em alguma coisa. O bullying contra autistas de nível 1 é disfarçado de comentários, de falta de empatia, de olhares, de risadas e de ausência de atividades adaptadas. São usadas contra eles palavras como estranho, antissocial, chato, entre outras, que ofendem e machucam muito. Na maioria das vezes, eles tentam esconder quem realmente são, para poder se encaixar numa sociedade que tem um padrão de comportamento, de comunicação e de interação. Um padrão que não leva em consideração as diferenças nem as necessidades de quem é neurodivergente. As instituições de ensino, que deveriam ser um lugar de acolhimento, inclusão e respeito, muitas vezes acabam se tornando um espaço de dor e exclusão, fazendo com que as pessoas com transtorno espectro autista não queiram mais permanecer naquele ambiente, pois ele se torna desgastante. Por isso, é urgente colocá-lo em pauta. Não é uma questão de respeito, é uma questão de saúde mental, de dignidade e de direitos. Hoje, trago uma história real que aconteceu no dia 16 deste mês. Uma moça chamada Isabelle Baldin era autista nível 1 de suporte e estudante de medicina. Ela sofria bullying dentro da faculdade e pediu apoio. Ao invés de ser acolhida, ela foi excluída, zombada e isolada. E, infelizmente, Isabelle foi vencida pelo silêncio. Ela não partiu por fragilidade, mas sim por consequência de um sistema que falhou. Um sistema que, ao invés de acolher, impõe que a pessoa autista se adapte a qualquer custo e ainda a responsabiliza quando isso não acontece. Agora, uma pergunta: se o acolhimento tivesse vindo antes, o final seria o mesmo? Se tivessem escutado os sinais, talvez hoje ela ainda estivesse aqui. E é importante falar, a Isabelle não foi a primeira, e se nada mudar, também não será a última. Casos como esse acontecem o tempo todo. A diferença é que, na maioria das vezes, eles não ganham espaço na mídia, não são falados nem lembrados. Inclusive, eu mesma já presenciei situações de bullying com uma amiga autista. Eu vi os olhares, as risadas, os comentários maldosos, as brincadeiras desnecessárias. Eu vi a dor dela, percebi o quanto aquilo foi doloroso. Se para mim foi, imagina para ela o quanto a machucou. Na maioria das vezes, quem sofre não chora na frente dos outros, sorri por fora, porém, por dentro, está se segurando para não desabar. Para finalizar, quero compartilhar uma frase que me marcou. Li essa frase no livro Ao Te Amar, de Julie Lanzermeyer. O autismo não precisa de cura. O que precisa ser curado é o olhar de uma sociedade que não sabe lidar com as diferenças. E é sobre isso. A pessoa com autismo não é o problema. Nunca foi. O problema é o quanto a sociedade ainda tem dificuldade de enxergar, de acolher e de entender quem é diferente. Que a gente aprenda, de uma vez por todas, a olhar para o outro com mais empatia, com mais amor, com mais respeito. Que nós nunca nos esqueçamos. Incluir não é favor, é amor, é empatia, é justiça.
Porque o mundo não precisa de pessoas perfeitas, e sim de pessoas dispostas a amar, a acolher e a respeitar. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Herman Rama, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a diretora e a diretora adjunta da Escola Pedro I, Fabiane e Pamela, e a vereadora mirim suplente, Milena. Faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,58 centímetros de altura, estou vestindo uma camiseta azul com a logo da Câmara Mirim de Blumenau, tenho cabelos castanhos ondulados que estão soltos. Meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Em 1987, a Organização das Nações Unidas, ONU, estabeleceu o dia 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Essa data foi criada para conscientizar as pessoas sobre essa temática, onde ela mostra a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de promover ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Atualmente, o uso de drogas nos últimos anos tem sido muito comum e muito utilizado principalmente pelos jovens. Os casos recorrentes de mortes, tráficos e violências ocorridos pelo uso de drogas têm sido uma preocupação de todos. Hoje, a droga que mais vemos sendo utilizada por adolescentes é o cigarro eletrônico, conhecido como vape, um dispositivo que aquece um líquido, geralmente contendo nicotina e aromatizantes, transformando em vapor para ser inalado pelo usuário. Apesar de ter seus sabores, ele não é inofensivo e faz mal tanto quanto um cigarro tradicional. Uma pesquisa realizada pelo CATROD, Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que é um órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, aponta que 40% dos jovens que são atendidos por ter usado esses tipos de drogas, de vapes e cigarros eletrônicos, nem ingressaram na adolescência, iniciando o uso de drogas entre os 7 e os 11 anos. A causa para a utilização de drogas por esse público acontece muitas vezes por conta de problemas emocionais, psicológicos, perdas, violências físicas, abusos e às vezes até por influência de pessoas mais velhas. Eles utilizam para se refugiar de seus problemas, fugir da realidade que consideram ser difícil de encarar. Antigamente, era normalizado e divulgado alguns tipos de drogas, como o álcool e o cigarro. Isso gerou diversos problemas e reflete a sociedade de hoje, pois isso gera diversos problemas de saúde e também problemas emocionais. As pessoas chegam em um determinado tempo de sua vida que precisam escolher entre viver com saúde ou continuar com um vício. E, muitas vezes, isso gera um dano emocional e muito preocupante. Pensem o quão é difícil deixar de utilizar ou ingerir algo que você fez pela vida inteira. A preocupação com os jovens é justamente para que eles não precisem passar por essas situações e tenham uma vida longa e produtiva, onde possam lidar com suas dificuldades e desafios sem ter nenhuma dependência química. A informação é uma ferramenta essencial para ensinar e orientar. Por isso, é importante criarmos um espaço de acolhimento e ensinarmos desde a infância o quão prejudicial as drogas são para o nosso organismo e todos os problemas futuros que isso pode desencadear. Portanto, jovens, caso haja alguma situação que não esteja te fazendo bem, procure ajuda. Não desconte substâncias químicas, as drogas nunca serão soluções. Sua vida tem valor, mesmo quando tudo parece difícil. Você merece viver com dignidade, força e liberdade.
Muito obrigada a todos e tenham uma ótima tarde. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Menral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as diretoras da EBM, professor Pedro I, e a vereadora mirim suplente Milena. Hoje, no meu pronunciamento, quero falar sobre algo essencial à nossa sobrevivência: o consumo consciente da água. A água é um recurso vital, não para nós seres humanos, não somente para nós seres humanos, mas também para todos os seres vivos do planeta, como animais, fungos e plantas. Peço a TVL que mostre a imagem. A do corpo humano. Ela representa cerca de 71% da superfície da Terra e compõe de 55% a 78% do nosso corpo. Agora, imagine perder cerca de 70% do seu corpo. Seria impossível continuar vivendo, não é? Essa imagem é o que representa cerca de 70% do nosso corpo, tomando o nosso peito, nossas pernas e um pouco do nosso braço. Por isso, preservar a água é mais do que uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. Há muitas formas simples e eficazes de economizar a água no dia a dia. Não deixar a torneira aberta desnecessariamente, reutilizar a água sempre que possível, entre outras pequenas ações que fazem grande diferença. Essas atitudes já podem garantir a continuidade da vida na Terra. E aqui falo de toda a vida. Seres humanos, animais, plantas, todos nós dependemos da água. Apesar dos muitos projetos, palestras e campanhas que falam sobre a importância da água, infelizmente, o impacto ainda não é o ideal. De acordo com os estudos do Trata Brasil e o do G1, o consumo responsável não tem diminuído. E isso não é só culpa do consumidor. Em muitos lugares, a infraestrutura é precária, com encanamentos velhos e vazamentos constantes, que contribuem significativamente para o desperdício da água. E falando em infraestrutura, você sabia que a maior parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas? E as hidrelétricas, como o próprio nome já diz, funcionam com a água. Então, sem água, sem energia. Sim, existem outras formas de gerar energia, mas a hidrelétrica é a fonte principal do nosso Brasil. Agora, imagine ficar sem energia elétrica, simplesmente porque a água foi mal utilizada, seja por você, um amigo ou um familiar. Nada agradável, certo? Por isso, deixo aqui um convite. Se você é o agente da mudança, seja você o agente da mudança. Converse com pessoas ao seu redor, incentive o uso consciente da água. Afinal, ninguém quer viver em um mundo sem água e sem energia. O futuro está nas nossas mãos e começa com a atitude consciente de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Chemes Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a vereadora mirim suplente, Milena. A importância da preservação do meio ambiente. O meio ambiente é essencial para a vida na Terra. É dele que vêm recursos indispensáveis para a sobrevivência humana e de todos os seres vivos. Por isso, preservar a natureza é garantir um futuro sustentável, para nós e para a próxima geração. No mês de junho, celebramos o Junho Verde, um período voltado à conscientização sobre a importância do meio ambiente. Durante esse mês, diversas ações são realizadas para promover o cuidado com a natureza. Um exemplo foi a campanha da Câmara Municipal de Blumenau, que distribuiu gratuitamente mudas de árvores à população. E também um exemplo da Câmara Mirim, que realizou uma ação semelhante, onde cada vereador mirim plantou uma árvore na sua escola. Além disso, no dia 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, data que reforça a urgência da preservação ambiental em todo o planeta. A fauna e a flora do nosso estado e da nossa cidade são ricas e fundamentais para a qualidade de vida.
em Santa Catarina, diversas campanhas e programas têm buscado conscientizar a população sobre a importância de proteger o meio ambiente. Entre essas iniciativas, destacam-se palestras em escolas, atividades educativas, como Jovens e o Eco-ônibus, que leva informações ambientais de forma acessível e interativa para os estudantes de várias regiões. O Estado também reconhece e valoriza instituições que se destacam na área ambiental. Um exemplo é o Prêmio Fritz Miller, que é a principal honraria ambiental do Estado, concedido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Há empresas e projetos que vão além das exigências legais e contribuem significativamente para o desenvolvimento sustentável do Estado. Nos últimos anos, Santa Catarina tem apresentado avanços importantes. De acordo com os dados do IMA, em 2024, houve uma redução de 39,9% na área desmatada em comparação ao ano anterior. Um progresso significativo no combate ao desmatamento. Apesar dessas conquistas, ainda há muito a ser feito. Incentivar e educar as novas gerações é um passo essencial para construirmos uma cidade e um estado cada vez mais sustentáveis. Propostas como o plantio de árvores nativas, atividades práticas de educação ambiental, projetos em parcerias com escolas e ações comunitárias são fundamentais para despertar interesse e o compromisso dos jovens com a preservação da natureza. Que possamos seguir juntos nesse caminho, plantando hoje as sementes de um futuro mais verde, justo e cheio de vida. Obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares do Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Rodrigo Brandão Rocha, e em seu nome cumprimentos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, públicos e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os alunos da Escola Patrícia Helena, que estavam aqui, mas infelizmente foram embora, a vereadora mirim suplente Milena, a diretora Fabiane e a diretora adjunta Pamela. Hoje eu ocupo essa tribuna para falar de um tema que, infelizmente, merece toda a nossa atenção, que é a situação da saúde pública em Blumenau. Esse é um assunto que me preocupa há algum tempo já, e cada dia que passa, a realidade se mostra mais alarmante. Por isso, eu decidi me manifestar para alertar a todos nós sobre os problemas que a gente está enfrentando hoje em dia. Nos últimos meses, a gente tem visto um aumento significativo de casos de infecções e doenças respiratórias, como Covid, influenza, pneumonia e insuficiências respiratórias. Isso me levou a questionar, será que os nossos postos de saúde estão preparados para atender a nossa população? Infelizmente, a gente vê que tem muitas limitações. Na minha análise, eu pude constatar que a relevância do posto de saúde da Rua São João para a comunidade atende diariamente às diversas demandas da população, mas, no entanto, tem uma estrutura que poderia ser ampliada e modernizada para atender às necessidades dos usuários, e que também tem um espaço disponível na Rua 2 de Setembro, número 1618, que podia ser utilizado para expandir e qualificar os serviços oferecidos. Além disso, é fundamental reforçar a presença de profissionais essenciais, como enfermeiros, ortopedistas, especializados em quadril e coluna, e ginecologistas, garantindo um atendimento mais completo e eficiente para a população de Blumenau, que a gente quase não vê hoje em dia nos nossos postos. Essas melhorias contribuiriam significativamente para a qualidade de serviço prestado na nossa comunidade em geral. Sobre o aumento das doenças respiratórias, a gente também tem que destacar que em 2024 foi divulgado que a vacinação não ia ser obrigatória, e a justificativa seria para respeitar a liberdade e democracia. Só que, assim, na minha opinião, não é fundamental só reforçar que a imunização vai além de uma decisão pessoal. Também é uma medida essencial para proteger a saúde coletiva. A baixa adesão à vacinação pode aumentar os riscos para a população de tantas doenças respiratórias, inclusive a Covid-19, que ainda está em circulação. Só que, como a maioria das pessoas foram vacinadas, tem menos casos do que como antigamente. Ainda mais que hoje estão tendo cada vez mais variantes, mas, como eu havia dito, tem menos casos por conta da vacinação.
É bom reforçar a importância da vacina, que é uma forma de garantir a segurança de todos e reduzir o impacto das doenças respiratórias na nossa região. A gente precisa de mais campanhas sólidas de conscientização da população em relação à vacinação e também da importância da imunização de todos nós. Um dos desafios na organização dos serviços de saúde é a gestão das filas de atendimento. Em alguns casos, há registros de espera prolongada por consultas especializadas, como as ortopédicas, enquanto nos outros momentos a capacidade ociosa de profissionais. Isso indica a necessidade de melhorias na administração dos agendamentos e também na distribuição de demanda. O uso de ferramentas digitais, como o aplicativo Pronto, tem contribuído para agilizar o nosso atendimento. Também nosso agendamento, para caso a gente não consiga ir presencialmente. Mas a alta procura limita a disponibilidade de vagas em curto prazo. Esse cenário reforça a importância de ampliar a estrutura de atendimento para garantir o acesso mais rápido e eficiente para toda a nossa população. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, municípios com mais de 100 mil habitantes têm que contar com pelo menos uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA. No caso de Blumenau, considerando seu tamanho populacional, o ideal seria a existência de 3 unidades. Essas UPAs são fundamentais para desafogar a demanda em postos de saúde e hospitais, oferecimento, atendimento, média complexidade com recurso financiado pelo próprio Ministério da Saúde. A ampliação desses serviços seria um passo importante para melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento da população, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados da melhor forma possível. A saúde pública, qualidade, não depende só de investimentos, mas também de uma gestão organizada e alinhada com as necessidades da nossa comunidade. Hoje, nossa cidade conta com 3 hospitais conveniados ao SUS, que são responsáveis por tratamentos mais complexos, internações, cirurgias, além de emergências e urgências. 66 equipes do ESF, Estratégia Saúde da Família, distribuídas em 58 estruturas físicas, com 100% de cobertura do território pela atenção básica. 7 ambulatórios gerais, que também fazem parte da nossa rede de atendimento. 3 unidades do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para atendimento e acolhimento para a saúde mental. Peço mais 1 minuto para terminar meu pronunciamento. Concedo mais 1 minuto para o senhor finalizar seu pronunciamento. Aos vereadores mirins, cidadãos e a todos que acompanham essa fala, a situação da saúde pública em Blumenau demanda uma atenção urgente. Os desafios são evidentes e é fundamental unir esforços para buscar soluções que assegurem um atendimento de qualidade à população. Contamos com a participação de todos em diálogo construtivo para cobrar as melhorias necessárias e garantir os direitos da saúde sejam respeitados. Juntos podemos contribuir para um serviço público mais eficiente e humano. Agora é hora de agir. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Bernardo Arthur Cardoso para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 14 de julho, às 9 horas da manhã, nessa Casa Legislativa.